um versículo muito conhecido nosso, que está no livro, ou na carta de Paulo, escrevendo a Tito. Quem trouxe a Bíblia, diga amém. E quem não trouxe, viu, irmãos, depois do culto me procure. Quem não tem Bíblia, pode me procurar depois do culto, viu? Vamos lá? Já que os irmãos levantaram, Tito, capítulo 2, verso 11. Esse versículo dá para falar até de quando, né, irmão? Esse dá, né? Dá para falar de quando. Agora, o difícil é achar o livro, né? O difícil é achar o livro de Tito. Onde é que está esse livro, né? Ele está depois de Timóteo. Não é isso? Depois de Timóteo. Ficou difícil de novo, né? Então vamos lá. Então, irmãos, antes de Hebreus e depois de Timóteo, da carta de Paulo a Tito. Estou dando tempo para os irmãos aí encontrarem, porque eu gosto de ler, mas eu gosto que os irmãos estejam ligados aí na palavra, né? Capítulo 2, verso 11. É um versículo muito conhecido. Nós vamos falar até de só para os irmãos encontrarem aí, né? Aí depois que os irmãos encontrarem, nós vamos falar de costinha aí, né? Dá para falar. Então quando ver aí, depois nós vamos saber que dá para falar. Ajuda a irmã Maria aí, ó. Ajuda aí, ó. Pode ajudar. Isso, irmã, ajuda. Procura aí. Tem hora que o livro da Bíblia fica bem difícil mesmo. Tá? Tem hora que a gente até questiona. Será que está na Bíblia mesmo? Eu fiz uma pergunta para os jovens lá no retiro e eles não me deram a resposta, né? Falei para eles, eu dava uma Bíblia sobre que onde está na Bíblia a marca de um sapato? Não está no seu sapato. Onde ele está agora não está. Ele vai achar, ele sabe que é gente, né? Sandra é uma madeira, irmãos, viu? Mas vamos lá então a palavra de Deus. Vamos então falar junto? 1, 2 e 3. Porque graça de Deus há se manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Vamos de novo então? Porque a graça de Deus há se manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Pega na mão do teu irmão, diga para ele assim: a salvação é de graça. A salvação é de graça. Não se paga, não se compra, ela é de graça. Podeis assentar. Muito obrigado. É dom de Deus. É dom de Deus. Tem muitas pessoas que questionam com os crentes a respeito da salvação. Por que os crentes falam que são salvos? Porque eles estão tão certos assim da sua salvação. E tem que estar, irmãos. O cristão, ele tem que estar certo da sua salvação. Mas nós somos homens, sujeitos a tantas coisas. Mas a salvação foi nos dado através de Jesus Cristo. Quando Paulo escreve aqui a Tito, ele está dizendo que a graça estava chegando, a graça estava presente. Quando se fala graça aqui, está dizendo que é o favor de Deus para com o homem. Embora o homem não mereça o favor de Deus, mas a graça de Deus, ela manifestou, e ela foi tão grande, mas tão grande,
que ela trouxe salvação não somente para os judeus, mas para todos os homens. Quando nós abrimos as nossas Bíblias, lá no livro de João, o Evangelho segundo escreveu São João, no texto áureo da Bíblia, muita gente diz que esse texto é o texto áureo da Bíblia, e é também um versículo muito conhecido nosso, João 3, verso 16. O irmão que está com a Bíblia pode ler. É um dos versículos mais bonitos da Bíblia. Por isso que ele é chamado de texto de ouro, ou texto áureo da Bíblia. Onde se diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, aleluia. Oh, meu irmão, como é maravilhoso essa graça de Deus. Como é maravilhoso o amor de Deus para com todos os homens. Mas nessa noite eu quero falar sobre salvação. Como obter a salvação? Salvação é o contrário de perdição. Salvação é livramento. E nós vamos discorrer dentro desse assunto. Não é algo difícil. Não. Não está oculto, também não. Mas é preciso ser pensado. É preciso ser meditado. Porque aqui tem muitas pessoas que desceram a sepultura e hoje estão sofrendo a condenação eterna porque não pensaram e não tiveram o dever, podemos dizer assim, de experimentar essa graça maravilhosa que Jesus tem para nós. Glória a Deus. Mas para entendermos o plano da salvação, é preciso, em primeiro lugar, sabermos que somos pecadores. Quando Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 3, e no verso 23, o que Paulo diz lá? Olha o que ele veio. Não é estudo não. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Paulo estava falando para quem? Para todo ser humano. Ninguém pode bater no peito e justificar-se diante de Deus dizendo que não depende de Deus, que não depende da graça de Jesus Cristo. Ninguém aqui pode se colocar o suficiente e dizer: eu não peco, eu não tenho pecado. Ninguém. Todos estão debaixo da lei do pecado. Todos aqueles que nasceram do homem e da mulher. Só teve um homem na face dessa terra que foi concebido por uma mulher, mas foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. O nome dele é Jesus de Nazaré. Nasceu, cresceu, viveu, morreu no madeiro, sem pecado. Mas todos nós que aqui estamos, levamos essa culpa trazida lá dos nossos pais, Adão e Eva, que transgredindo a lei de Deus, passou para nós essa culpa que se chama pecado.
E o pecado nada mais é do que desobedecer às leis divinas. E o pecado sendo gerado, ele leva o homem ao quê? À morte. Foi Paulo também escrevendo aos Romanos, ele disse que o salário do pecado é o quê? É a morte. Oh, se ficasse só aí, hein? Estaríamos completamente perdidos. Mas esse versículo não para aí. Mas Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo morreu na cruz, sendo-nos ainda pecadores. O pecado ele pode deformar o homem. O pecado pode trazer tristeza para o coração do homem, porque o homem está desobedecendo a Deus. O pecado pode colocar você distante de Deus. O pecado pode te arruinar. O pecado pode te levar até poucos centímetros da cova. O pecado pode chegar até mesmo a te causar dores irreversíveis. Mas tem uma coisa: o pecado ele pode ser aniquilado, o pecado ele pode ser desfeito, o pecado ele pode ser arrancado, o pecado ele pode ser exterminado, o pecado ele pode sair da tua vida, o pecado pode perder o domínio, o pecado ele pode ter fim. Basta você reconhecer que é um pecador. Quando o homem reconhece que é um pecador, oh meu Deus, ele olha para onde? Ele olha para cima. Ele olha para cima. Porque em cima está o seu Criador, está aquele que proveu para ele e para todos nós essa tão grande salvação, essa graça maravilhosa que foi manifestada e nos trouxe essa tão grande salvação. Se eu perguntar aqui para todos os irmãos que aqui estão, que antes não tinham a salvação em Cristo Jesus, irmãos, o tempo de angústia, né? O tempo de sofrimento. Mas hoje nós estamos gozando as delícias do reino. Por quê? Porque a graça de Deus nos alcançou. Não foi pelos méritos nossos, não, irmãos. Foi pela misericórdia de Deus. Reconheça, esse é o primeiro passo que todo homem precisa dar na presença de Deus. Quando Jesus disse, lá no capítulo 11 do livro de São Mateus, a partir do verso 28, ele diz assim, ó: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. O pecado pode trazer um sofrimento para a tua alma, porque a alma do homem precisa de Deus. A alma do homem pede socorro. Nós estamos nesse mundo aí com essas doenças da alma, e que não existe remédio para a doença da alma. Você vai no psicólogo, um psiquiatra, você consulta com ele te dá várias formas. Tem pessoas que estão vivendo hoje com a cabeceira da cama cheia desses remédios psicomáticos, sofrendo. Tem pessoas hoje
estamos se drogando. Por quê? Porque a alma do homem está gemendo, em busca de paz, em busca de sossego, em busca de uma salvação. E ele não encontra. Tem quantos que estão hoje aí lá na porta de um boteco chorando na mesa de um bar? Gastando todo o seu dinheiro, vai chegar quebrado em casa. Quantos estão se drogando nas esquinas, tentando refúgio para a sua alma, mas não estão conseguindo. O homem precisa reconhecer que é um pecador. Reconhecendo que ele é um pecador, ele caminha na direção certa. E a única direção que o homem tem para encontrar sossego, tranquilidade para a sua alma, está nos braços de Jesus. Vem a mim, é o que ele está dizendo. Todos que estáis cansados, eu vos aliviarei. O remédio para a alma do homem está em Jesus Cristo. Quem tem o coração repleto deste Cristo, aleluia. Tem muita gente que diz, e é verdade, a única coisa que pode preencher o vazio do coração do homem é Jesus. Aleluia. Aleluia. Quem tem Jesus aqui? Existe algum vazio na tua alma, meu irmão? Não existe. Passamos por problemas e situações adversas, passamos, mas o vazio da nossa alma não se encontra porque está preenchido. Existe uma paz verdadeira, uma paz perene. Nós temos glória, aleluia, é porque nós temos um Cristo que nos tirou deste pecado, deste lamaçal, que nos resgatou da escravidão, que nos fez, aleluia, estamos na sua presença. Outro passo que aqueles que precisam encontrar salvação, precisam de dar, irmão, é o passo da conversão. Irmãos, olha, tem muitas pessoas que ainda não encontraram Jesus Cristo porque estão na direção errada. Não é? Tem, irmãos. Jesus diz assim: eu sou o João capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho. Ele está falando que ele é o. Ele está falando no singular. Está falando: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É verdade, irmãos. Há muitos caminhos que nos levam até a cidade de Belo Horizonte, não é? Você pode pegar vários caminhos que você vai chegar a Belo Horizonte, irmãos, mas para chegar a Jesus Cristo só tem um caminho. E este caminho é um caminho limpo, puro. Jesus disse assim: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, salvar-se-á, entrará e achará o quê? Passagem. Jesus estava querendo dizer, Jesus estava falando da porta do aprisco. Por isso que ele falou passagem: entrará e achará comida. E a comida que Jesus tem é uma comida lá do alto, é uma comida do céu. Essa comida que eu estou falando para você nesta noite é esse alimento que a tua alma precisa e a minha precisa. É isso que nos satisfaz.
gostosa, né, irmãos? Oh, aleluia! Que caminho maravilhoso, hein, Mônica? Tem muitas pessoas que estão no caminho errado. Salomão ele escreveu dizendo que muitos caminhos parecem ser direito para o homem, mas são caminhos de quê? Caminhos da morte, caminhos da perdição. Muitos não estão encontrando Jesus é porque estão no caminho errado, e o caminho que eles estão tomando estão nos levando para a perdição. Muitas pessoas, irmãos, estão morrendo hoje, estão morrendo nesse exato momento, e estão morrendo no caminho errado. Olha, quero dizer mais: o caminho é estreito, não é assim? O caminho é estreito e a porta também é estreita, não é largo não, porque o caminho largo conduz para onde? Para a perdição, para a morte. E a Bíblia diz assim, ó, e muitos são os que têm entrado para o caminho largo. Na realidade, irmão, o caminho largo é muito fácil andar, ele é espaçoso. É isso que Jesus estava querendo dizer. Mas por mais que ele seja espaçoso, por mais que ele seja largo, ele não é o caminho que conduz para a vida. Salomão escrevendo, ele diz, para o entendido, o caminho da vida é para onde? É para cima, desviando do inferno que está embaixo. Tem muitos que estão agarrados neste mundo, que estão amando este mundo, que estão comungando neste mundo. Mas a Bíblia diz assim, que aqueles que amam este mundo não podem amar a Deus. O amor deste mundo é um desafeto a Deus. Quem ama este mundo não tem comunhão com Deus. Aleluia. O caminho para a salvação, irmãos, foi um caminho traçado com muita luta, com muita bravura. Eu vejo desta forma. Por que o único caminho é Cristo? Meu amigo, talvez você esteja aqui, nunca leu a história de Jesus de Nazaré. Nunca leu. Talvez nunca viu um filme da Paixão de Cristo. Nunca viu. Mas olha, o caminho que Jesus abriu para que nós andássemos nele e recebêssemos a salvação foi o caminho do sacrifício. E só ele foi capaz de fazer isso. Só ele. Mude a direção que está tomando. Converta. Porque conversão é o quê? Conversão é mudar de direção. Eu estou indo numa direção. De repente eu mudo e vou tomar outra direção. Por isso que eu falei aqui, ó, a salvação é algo que nós devemos pensar, raciocinar. E todos nós aqui somos bons e sabemos disso. Nós não somos animais não, irmãos. Nós somos seres humanos, nós pensamos, temos essa faculdade, Deus nos deu, nós raciocinamos. E não tem coisa que nos condene mais do que a nossa consciência. Eu estou falando aqui agora, olha, e tua consciência está, ó, latejando dentro de você. Escute o que o Espírito de Deus está falando contigo. Mude imediatamente o caminho que tem tomado
Porque, irmãos, muitos vão chegar na presença de Deus. Infelizmente, eu tenho que dizer isso aqui nessa noite. Muitos chegarão na presença de Deus e receberão, faça o irmão Zé Carlos, fique de pé. Muitos chegarão na presença de Deus, e receberão de Deus o seguinte palavra para nós: benditos do meu Pai, recebeste este céu que está reservado para você desde a fundação do céu. Estou lhe dando como herança. Aleluia. Mas muitos também chegarão na presença de Deus e Deus vai ter que falar com ele, porque Deus, ele é justiça, Deus é justo, e vai falar para ele assim: apartai-vos de mim. Olha a palavra pesada: maldito, porque eu não te conheço. Infelizmente, irmão, não existe dois termos para pregarmos a palavra de Deus. Não. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Isto é verdade. Não adianta, irmão, nós falarmos aqui e coloquei um paliativo na palavra de Deus, colocar um pano quente na palavra de Deus, ou passar, vamos dizer assim, um óleo morno na ferida. Não. É melhor colocarmos um plasma que cura a sua ferida do que ficar inventando história. Não. Salvação é coisa séria. E muito séria. Mude, converta ao Senhor, que Ele é misericordioso, grandioso. Não é assim? Olha, converta ao Senhor. Mude. E em terceiro lugar, já que você reconheceu que é um pecador, está mudando o seu caminho, você precisa agora fazer uma coisa que eu, para mim, eu acho que é uma das coisas mais maravilhosas que acontece na vida, né, de uma pessoa que é transformada pela graça de Deus. Romanos capítulo 10, eu quero até que os irmãos abram a minha irmã deve estar sabendo qual versículo que é. Romanos capítulo 10, verso 9. Cada coisa mais maravilhosa que acontece na vida do mundo. O rei realmente, ele quer Jesus. Se você não tem vida, eu vou recitar para você. Olha só. A saber, com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e com teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Vamos de novo? A saber, se com tua boca confessares a quem? Vamos falar de novo? Eu vou falar confessar, porque vamos falar o nome que é. A saber, se com tua boca confessares a quem? A quem? Ele é o nome que é dado sobre todos os nomes. Porque não existe outro nome que pode dar salvação ao nome. Então, você precisa confessar. É para quem? O pastor Moisés, o pastor Gedilson. Não. Mas eu confessei para o pai. Tem uma coisa que muitas pessoas fazem, e
achou-se naquela festa carnavalesca, e carnaval nada mais é que festa da carne, né? Fizeram tudo que tinha direito, beberam, mentiram, prostituíram, jogaram, e depois voltaram. E quando volta, procuraram a igreja, foram até o sacerdote da igreja. Chega lá, o sacerdote passa uma cinza na testa do senhor ou da senhora, termina o culto e eles vão para casa conversando. Agora é o carnaval do ano que vem, né? Infelizmente, tem muitas pessoas que não estão confessando ao Senhor Jesus. Por quê? Porque para confessar ao Senhor Jesus, você precisa reconhecer que é um pecador. Você precisa mudar de direção. Você precisa se converter. Aí sim você vai chegar na presença de Deus e vai falar com Ele com sinceridade. Tem muita gente mentindo diante de Deus. O problema é esse. É porque não estão convictos do que estão fazendo. É perda de tempo. Mas o que a palavra está dizendo para nós aqui? A saber, o homem precisa ter entendimento. Ele precisa saber o que ele está fazendo. Quantas pessoas já vieram até a frente da igreja assim e não mudaram de vida? Porque não vieram conscientes, não vieram sabendo do que eles estavam fazendo. Vieram apenas por um impulso. Não, meu irmão, não se age como impulso para receber Jesus. Abra o coração. O Espírito Santo é que vai transformar a sua vida. Se confessares ao Senhor Jesus e em teu coração, o coração, irmãos, aqui não está falando desse pedaço de carne que eu tenho e fica batendo. Esse coração aqui, quando Paulo está afirmando, ele está falando do centro, porque o coração do homem, ele está no centro do homem, né? Assim a medicina diz, o coração é o centro do ser humano. Então, quando Paulo está falando aqui do coração do homem, ele está falando do centro do homem. O seu coração precisa estar no centro da vontade de Deus. Para que realmente Deus, Ele entra em providência para com sua vida e mude o rumo da sua história. É isso que precisa acontecer. Aleluia. Que Deus ressuscitou Jesus dentro dos mortos. Você será salvo. Visto que com o coração faz o quê? Com o coração se crê. É o seu centro. Que precisa estar no centro da vontade de Deus. Você precisa acreditar nele. Foi falado aqui que sem fé o quê? É impossível agradar a Deus. E é verdade. Paulo escreveu no livro de Romanos, não foi escrito? De sorte que a fé vem do quê? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Isso com que o coração faz o quê? Se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para o quê? Para a salvação. Quer ser salvo? Quer ser salvo?
incômodo. Queres realmente ser salvo? Irmãos, eu vou fazer uma coisa aqui. Os irmãos podem deixar. Olha, eu não quero que você hoje venha aqui na frente por mera vontade. Não quero. Chega disso. Mas eu quero que você faça a coisa certa. Se o teu coração entrou a justiça de Deus, porque a força da justiça de Deus, irmãos, ela é indomável. Ninguém consegue tomar essa justiça de Deus. Deus salva quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Deus salva. Às vezes a pessoa pensa assim, mas aquele camarada, quantos ele já matou? Se o coração dele tiver no centro da vontade de Deus, aí entra a verdadeira justiça de Deus. Justiça é o quê, irmãos? Justiça é igualdade. Não existe dois pesos e duas medidas para com Deus, não. Não existe isso, não. Porque eu era para Deus. Eu era pobre, irmãos. Eu era um miserável pecador. Mas Deus achou graça. Vamos ficar de pé? Todos nós? Porque a graça há se manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Você sente no teu coração que você precisa muito. Entrou na tua vida hoje que você é um miserável, um pecador e que precisa de perdão de Deus. Que você precisa mudar de caminho. O caminho que você está dando está te levando de passos largos para o inferno. E você quer mudar essa trajetória desse caminho. E agora você quer confessar diante de Deus e tem certeza que teu agora que entra, né? E você tem certeza que o teu coração está lhe ajudando, está sendo sincero diante de Deus. Eu quero te convidar a proteger a frente. Eu quero orar por você. Eu gostaria que meu irmão viesse junto, abraçasse ele. Deus faz coisas, irmãos, que a gente não compreende, mas Deus faz. Deus sempre tem mais gente que você não faz. Essa é a oportunidade que Deus está te dando. Venha e ache diante de Deus essa oportunidade.